Olá, pessoal! Nesta aula estudaremos as orações subordinadas adjetivas. Veremos com atenção as principais características das adjetivas explicativas e das adjetivas restritivas. É muito importante que o aluno saiba diferenciar uma da outra e, principalmente, que consiga identificar as diferenças semânticas, as diferenças de sentido entre as explicativas e as restritivas. Vamos à aula? As orações subordinadas adjetivas são orações que exercem o papel característico dos adjetivos. Elas desempenham o papel de adjunta de nominal na oração principal. Sempre são iniciadas por pronomes relativos que, qual, quem, quanto, quando, onde, cujo e como. Observação sobre isso. O pronome relativo retoma um termo anterior, porém não a sua função sintática. Muita atenção com isso. Veremos isso com mais atenção daqui a pouquinho nos exemplos. As adjetivas podem ser explicativas ou restritivas. O esconderijo secreto onde o vilão morava foi descoberto. Temos aí uma adjetiva restritiva. Já já explicaremos a diferença entre restritivas e explicativas. Não se preocupem com isso agora. E essa adjetiva restritiva é iniciada pelo pronome onde, que retoma o substantivo esconderijo. Agora vejam, esconderijo é sujeito na sua oração, mas o pronome onde, que o retoma, tem função sintática diferente. Ele é adjunta adverbial de lugar da oração adjetiva, percebem? Deus, cujo reino é celestial, criou o universo. Adjetiva explicativa introduzida pelo relativo cujo, adjunto adnominal de reino. Adoramos o modo como ela discursa. Aqui o advérbio interrogativo como faz as vezes de pronome relativo, retomando o substantivo modo. A oração é adjetiva restritiva e a função sintática do como é adjunto adverbial de modo. Parecia o tempo quando éramos jovens. Agora é o advérbio interrogativo de tempo que faz as vezes de pronome relativo. A oração é adjetiva restritiva e a função sintática do pronome é de adjunto adverbial de tempo. Refletir sobre tudo quanto vivemos. Adjetiva restritiva e o quanto é objeto direto do verbo vivemos. Vamos à diferença entre explicativas e restritivas, o ponto principal da nossa aula. As orações subordinadas adjetivas explicativas são complementos de seres particulares, de seres específicos. Podem ser omitidas sem comprometer o sentido da oração principal. A oração explicativa não oferece uma informação essencial para a oração. São sempre virguladas e, aliás, essa é a diferença em relação à restritiva que mais salta aos olhos, e as explicativas são muito próximas do aposto explicativo. Aurélio, que é nosso médico, chegou ontem. Aurélio é um ser específico e a oração adjetiva apenas introduz uma informação complementar sobre esse nome, sobre Aurélio. Meu irmão mais velho, que esteve aqui hoje, será promovido. Só existe um irmão mais velho, ninguém pode ter dois irmãos mais velhos. Desse modo, a oração adjetiva é explicativa e fica entre vírgulas como de costume. A orquídea, que é uma planta sensível, precisa de água. Agora, a oração se refere a um termo genérico, orquídea, porém, está apresentando uma informação que é comum a toda espécie orquídea. Na verdade, orquídea aqui está sendo empregada não como um nome genérico, mas sim como um termo que designa um tipo específico de flor. Não faria sentido tirar as vírgulas e substituir a explicativa por uma restritiva. A orquídea, que é uma planta sensível, precisa de água. Ora, com a oração restritiva, parece que existem orquídeas que não são sensíveis. Percebem a diferença? Observação. As explicativas formadas por predicado nominal podem originar apostos explicativos. Que é nosso médico pode virar simplesmente nosso médico. Aurélio, nosso médico, chegou ontem. A explicativa, que é uma planta sensível, pode ser resumida em aposto, uma planta sensível. As orações subordinadas adjetivas restritivas são complementos que delimitam nomes genéricos. Sua omissão compromete o sentido da oração principal. Ao contrário das explicativas, elas não são isoladas por vírgulas, ok? Cachorros que mordem não são recomendados para crianças. Observem que, sem a restritiva,
o sentido do período ficaria comprometido. Cachorros não são recomendados para crianças. Complicado, mudou bastante o sentido da oração. A universidade onde estudamos foi premiada. A restritiva restringe. Existem várias universidades, porém eu estou me referindo apenas à universidade onde nós estudamos. Os alunos que estudam têm boas notas. Existem alunos de todos os tipos, portanto, a restritiva aí presente delimita um grupo específico, o dos alunos que estudam, dentro do universo de todos os alunos existentes. Os funcionários em quem confio estavam contentes. Atenção! Se o verbo exigir preposição, a oração adjetiva será preposicionada. Observação complementar sobre as subordinadas adjetivas. O pronome relativo, que introduz as orações subordinadas adjetivas, pode desempenhar todas as funções sintáticas, com exceção da função de aposto. O que é sujeito de arranhou? O que é objeto direto de vendemos? Do qual é objeto indireto de gostei? Que é predicativo do sujeito ele? Do qual é complemento nominal do substantivo abstrato necessidade? Cujo é adjunto adnominal de dono? Por quem é agente da passiva da locução fui educado? Em que é adjunto adverbial de lugar do verbo morei. O emprego de uma oração explicativa no lugar de uma restritiva, e vice-versa, altera o sentido do período. Isso é muito importante, pessoal. Paulo conversou com o irmão. Se complementarmos o termo irmão com uma oração subordinada adjetiva explicativa, significará que Paulo tem apenas um irmão. Trata-se de uma pessoa específica de um ser único. Todavia, se complementarmos com oração subordinada adjetiva restritiva, significará que Paulo tem mais de um irmão. Dos irmãos que Paulo tem, estamos falando apenas sobre o que mora em Santos. E reparem que a restritiva e a explicativa são lidas com entonações e ritmos diferentes. Paulo conversou com o irmão que mora em Santos. Paulo conversou com o irmão que mora em Santos. A leitura da restritiva, percebam, é mais rápida e contínua. Fechamos as subordinadas adjetivas. Tendo visto os três tipos de orações subordinadas, substantivas, adverbiais e adjetivas, vamos concluir com um ponto complementar sobre todas elas, sobre todas as subordinadas. As subordinadas podem estar coordenadas entre si, desde que sejam do mesmo tipo e desempenhem a mesma função sintática. O professor espera que leias e que respondas o teste. Temos aqui duas orações subordinadas substantivas objetivas diretas. O que, conjunção integrante, pode ser omitido na oração subordinada coordenada à primeira. Assistia ao filme enquanto comia pipoca, bebia refrigerante e tagarelava com os amigos. Sequência de orações subordinadas adverbiais temporais. Se pedires com jeito e se fores educado, conseguirás o favor dela. Duas orações subordinadas adverbiais condicionais, coordenadas entre si. Observação sobre os casos de coordenação de subordinadas. Nesses casos, o conectivo subordinativo das orações subordinadas coordenadas pode estar elíptico, pode ser omitido. Os três tipos de subordinadas, substantivas, adverbiais e adjetivas, também aparecem sob a forma reduzida. É o que veremos na próxima aula. Se você gostou da aula, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Bons estudos e até a próxima!